aula passada eu falei sobre composição de transformações lineares. O que vem a ser uma composição de transformações lineares? É quando a gente aplica uma transformação linear, tem um resultado, depois aplica a transformação linear de novo, ou quantas vezes foram necessárias. A gente aplica uma vez, depois aplica de novo, aplica de novo. O que vai acontecendo nessa aplicação das transformações lineares? Ela vai se acumulando as transformações, né? As modificações vão se acumulando ao longo destas aplicações de transformações lineares. Uma coisa bastante simples na composição de transformação linear de Rn para Rn, né? Quando a gente tem uma transformação que vai de um espaço vetorial para o mesmo espaço vetorial de dimensão n, como é que fica a transformação composição? É o produto das matrizes das transformações, como a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, né, só lembrar. Então, imagine que eu tenho uma transformação linear, que eu chamo de A, ela tem uma matriz A associada a ela. Tá? Essa transformação linear aqui vai de Rn em Rn. Imagine que eu tenho uma transformação linear B, TB de x, que é uma matriz B aplicada ao vetor x, tá? Quando eu coloco a setinha em cima do x, quer dizer que é um x1, x2, até xn, para indicar que isso aí ele é um vetor de coordenadas, tá? Bom, então essa minha transformação linear aqui também vai de Rn em Rn, tá certo? A matriz A ela é quadrada, a matriz B também é quadrada, a dimensão da matriz A é n por n, da matriz B é n por n também. Na aula passada eu discuti na situação em que a gente tinha dimensões distintas, então eu tinha que o A ia de Rn para Rm e o B ia de Rm para um Rp qualquer. Dá para fazer isso? Claro, dá sim. Tá? Inclusive, a composição das transformações lineares elas vão ficar muito bem definidas, tá? Mas no caso particular em que o meu espaço de chegada de A e de saída de B todos tenham a mesma dimensão, ou seja, nessa situação em que é tudo n, então tem uma simplificação. O que acontece? As matrizes são quadradas e a dimensão das matrizes das transformações lineares, elas são n por n. Então, o que seria a composição de T A de x? A gente verificou que é o quê? É B vezes A aplicado em x. Então, eu pego o produto de B com A e aplico sobre x. E TA TBx, ela vai ficar o quê? É o AB aplicado em x. Então, na composição, o que a gente tem é um produto de matrizes das transformações lineares. Então, perceba que fazer a composição de A depois B, em geral, é diferente de fazer a transformação B depois A. Por quê? Porque a gente sabe que o produto de matrizes não é, em geral, não vale a comutação, ou seja, B vezes A, em geral, é diferente de A vezes B, mesmo que as matrizes A e B sejam quadradas. Tá? Então, não é verdade que o produto comuta. Então, nessa situação, a gente tem que olhar qual a direção que a gente está fazendo. Bom, levando isso em conta, aí no finalzinho da aula, o que eu falei, né? É o seguinte, imagine que a gente está trabalhando com uma situação em que a gente dá uma matriz de transformação linear, tá certo? Então, o que a gente pode fazer dado uma matriz de transformação linear? A gente pode decompor esta matriz usando o que a gente chama de matrizes elementares. Tá? Então, como é que a gente tira a ideia de fazer essa decomposição usando matrizes elementares? Ó, se eu tiver uma matriz A que é invertível, ou seja, que eu consigo inverter, tá? Uma matriz invertível é aquela que a gente consegue inverter. Inclusive, a gente tem várias condições para garantir que uma matriz é invertível. Por exemplo, uma forte e fácil da gente garantir é o determinante. Se o determinante da matriz for diferente de zero, a matriz já é invertível.
tá? Então essa é uma situação, mas tem várias outras situações aí que a gente verificou ao longo do curso para garantir que uma matriz é invertível. A que eu lembro mais sempre é do determinante, porque é a mais fácil de trabalhar, tá? Bom, então, dado uma matriz A, é possível fazer operações sobre a matriz A e levá-la numa matriz identidade. Se ela for invertível, sempre é possível, tá? Que tipo de operações que a gente faz? A gente vai fazer aquelas operações eliminação gaussiana. E a eliminação gaussiana, ela pode ser indicada através de matrizes elementares. Eu não trabalhei muito com isso aí quando a gente fez a eliminação gaussiana, porque assim, ela é útil, mas ela é muito difícil de trabalhar. No caso 2 por 2 a gente vai ver aqui que a gente vai usar. No caso 2 por 2 é mais fácil da gente identificar o que acontece. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ver claramente como é que a gente constrói essas matrizes elementares. Aí você vê que é bem facinho. Bom, então, fazendo operações sobre a matriz A, as eliminações gaussianas, equivalentemente é a gente ir multiplicando por matrizes elementares. Então, às vezes a gente faz um monte de operações para levar a A na matriz identidade. Tá? Então, isso é equivalente a gente multiplicar ela por uma série de matrizes elementares. Então, a matriz E1 ela vai conter a primeira conta que a gente vai fazer na matriz para e começar a transformá-la numa matriz identidade. Lembra aquelas contas que a gente faz? Pega a linha 3 menos duas vezes a linha 1, substitui no lugar da linha 3. É esse tipo de operação. E essas operações elas são guardadas aqui nas matrizes elementares. Então, eu aplico uma matriz elementar sobre A, a gente tem o resultado, depois aplica uma matriz elementar E2 sobre A, sobre o resultado, não sobre A, né? Sobre E1 vezes A, né? Então, quando a gente vai fazendo essa multiplicação, né? Então, quando você aplica, por exemplo, essa primeira vez aqui, ó, A vezes E1, então você fez a primeira operação lá, lá eliminação gaussiana. Tá? Depois você já tem esse resultado. Aqui já é aquele resultado da matriz com a primeira operação. Depois você multiplica por E2 o resultado. Aí você vai ter a primeira operação e a segunda operação, assim sucessivamente, até você chegar na J-ésima operação, tá? Que seria a operação que transformou a matriz A na matriz identidade. Por que eu fiz isso? Porque agora tem uma coisa interessante. Se isso aqui é verdade, a gente vai conseguir escrever a matriz A como um produto de matrizes tipo elementares. De que forma que a gente consegue fazer isso? Olhando para a inversão das matrizes. Então, o que a gente faz, né? Se eu pegar e multiplicar a esquerda, tanto essa quantidade aqui, quanto a matriz identidade, o que vai acontecer, né? Então, se eu multiplicar EJ menos 1, o que é EJ menos 1? É a matriz inversa da matriz EJ. O que acontece quando eu multiplico EJ com EJ menos 1? As matrizes EJ menos 1 com a matriz EJ cancela da identidade, cancela mesmo, ela vira como se fosse o número 1, porque a identidade é o elemento neutro da multiplicação no espaço das matrizes. Quando você pega a identidade, a matriz identidade, multiplica com qualquer matriz, vai dar qualquer matriz. Ou seja, você pegar uma matriz B vezes a matriz identidade, vai dar B, né? É como se ela ficasse oculta, né? Como se ela sumisse aí na conta. Então vai ficar EJ menos 1 vezes EJ, cancela. Então, mas vai olhando o que vai acontecendo do lado direito. Do lado direito, EJ menos 1 vezes identidade vai ficar EJ menos 1. Aí a gente faz o quê? EJ menos 1, né? Menos 1, que é a matriz inversa da matriz EJ menos 1. Então vai fazer o quê? Vai cancelar. Olha lá, vai cancelar. Então, só que do lado direito vai ter aparecido o EJ menos 1 vezes EJ menos 1 menos 1, que é a matriz inversa da EJ menos 1. Aí eu faço a mesma coisa com EJ menos 2 no que sobra aqui, né? Porque quando cancela, começa em EJ menos 2. Então, o que vai acontecer? Então, do lado direito vai dar EJ menos 1, EJ menos 1 inverso, né?
EJ-2 menos 1, e assim sucessivamente, até no final das contas, a gente fazer sumir todas as matrizes elementares do lado esquerdo, só sobrar o A, e do lado direito a gente ter as matrizes elementares inversas na ordem inversa que eu tenho aqui, né? A ordem aqui EJ, EJ-1, EJ-2 até o E1, mais a matriz A ela vai ser escrito como E1 a menos 1, E2 a menos 1 até EJ a menos 1. Tá certo? Bom, vamos usar esse fato aí para a gente poder verificar qual o efeito geométrico que a gente tem de uma transformação linear 2 por 2 num determinado quadrado, né? A gente vai fazer de duas formas aqui. Eu vou pegar a aplicação da transformação linear e vou aplicar no quadrado e ver o que acontece com o quadrado, tá? Vou fazer o desenho mesmo. Só que é para a gente analisar cada transformação que foi feita separadamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a matriz da transformação linear, que é esta matriz aqui, e vou decompô-la usando essa decomposição aqui, usando as operações elementares inversa. Por quê? Porque cada matriz elementar inversa, muito provavelmente neste caso, neste exemplo aqui, ela vai cair num daqueles casos que a gente olhou da geometria. Ou vai ser uma rotação, ou vai ser um cisalhamento, ou vai ser uma expansão, ou um espelhamento. O espelhamento é a projeção, reflexão em torno de um eixo. Ou vai ser um espelhamento, uma dessas situações. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a primeira coisa, né? Eu vou pegar esta aqui, vou fazer a decomposição da matriz utilizando as matrizes elementares, tá certo? Então eu vou escrever esta matriz usando esta decomposição que a gente descobriu aqui, tá? E aí eu vou olhar para cada uma das matrizes que vão aparecer. Então a gente vai ver exatamente qual tipo de transformação está ocorrendo no meu quadradinho. Então cada matriz vai dizer qual operação está acontecendo. Não sei quantas matrizes elementares vão aparecer. Em geral, numa matriz 2 por 2, eu preciso de 3 operações para eu poder transformá-la na identidade. Em geral, são 3 operações. Pode ser que eu gaste um pouquinho mais, às vezes pode ser 4 operações, tá? Mas mais que 4 eu não vou gastar. Entre 3 e 4 é o padrão da gente gastar, tá? No máximo 4. Bom, então vamos lá. Olha, então a primeira coisa que eu vou fazer, então deixa eu escrever como é que eu vou resolver o problema, né? Então, vamos resolver o problema. O problema de duas formas. Tá? Então vamos lá. A primeira forma. O que vai ser a primeira forma? Vou decompor a matriz da transformação linear usando as matrizes elementares. Então vamos lá. Então a matriz A minha vai ser a matriz 1, 2, 3, 4. Tá bem? Como é que a gente vai descobrir as matrizes elementares? Ó, vamos ver as contas que a gente faz e a gente constrói a matriz elementar associado à conta, tá? Então, eu vou operar sobre a matriz A e vou levá-la na matriz elementar. Desculpe, na matriz identidade. Então, vamos lá. Então, qual é o processo que a gente usa, né? Então, a gente vai pegar primeiro zerar esse elemento aqui.
A gente olhando para o pivô aqui, o pivô já é 1. Então, qual operação que a gente vai fazer? Vamos fazer a operação e depois eu mostro para você qual matriz elementar que a gente está pegando. Então, ó, a linha 3 está recebendo o quê? A linha 3 menos 3 vezes a linha 1, não é isso? Para a gente poder zerar este elemento aqui, ó, porque o pivô já é 1. O pivô da primeira linha já é 1. Então, para a gente zerar este elemento, vai ficar a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. O que vai acontecer aqui com a minha matrizinha, né? Ela vai ficar assim, né? Então, a minha linha, né? Então, a linha vai ficar 3 menos 3 dá 0. 4 menos 6 dá menos 2. Então, a minha matriz, a linha, né? Que é a próxima da operação, deixa eu pôr na linha de baixo. Então, a matriz fica 1, 2, 0, menos 2, tá certo? Aí você fala, professor, qual é a matriz elementar associada a esta conta aqui? Bom, a matriz elementar associada a esta conta aqui, que a gente vai chamar de E1, que é a primeira da matriz, a primeira que a gente operou, vai ser o seguinte. Olha, a gente alterou a primeira linha? Não. A gente não alterou a primeira linha. Então, quando a gente não altera uma determinada linha, pode ser a primeira, a segunda, a terceira, o que vai acontecer? Porque a matriz elementar ela vem da identidade. Se a linha 1 não foi alterada, então quer dizer que a primeira linha da matriz elementar é exatamente igual à primeira linha da matriz identidade. Então a primeira linha vai ser 1, 0. Agora você fala, professor, o que foi feito na linha 3? A linha 3 recebeu o quê? Ela recebeu a linha 1 multiplicada por menos 3 mais a linha 3. Desculpa, linha 3, é linha 2. Por que eu pus linha 3? Não tem linha 3. É linha 2. Ninguém reclamou, né? Não tem linha 3, é linha 2. Então, ela fez o quê? Ela recebeu menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. Então, o que vai acontecer na linha 2? Porque a linha 2 que foi modificada. Então, a gente vai adicionar nesta linha a informação que foi feita. Então, a informação que foi feita foi essa, ó. Menos 3, que está associada à multiplicação com a linha 1, né? Então, se eu estou somando a linha 1, a quantidade que eu estou fazendo a soma, eu adiciono na posição correspondente à coluna, né? Porque eu estou zerando isso aqui, tá? E a linha 2 vem como 1 aqui, ó. Porque a linha 2 eu não multipliquei por número nenhum. A linha 1 eu multipliquei por menos 3. E a linha 2 eu multipliquei por 1, né? Porque eu não fiz nada. Quando você não faz nada com a linha 2, né? Quando você faz nada, quando você não multiplica por um número, a linha 2 fica deste jeito aqui, tá? Aparece um número 1 associado à linha 2. Vamos verificar que, de fato, isso, quando eu pegar, multiplicar o E1 com a matriz A, eu vou chegar nessa essa quantidade aqui? Vamos lá. Então, a gente vai... então, vamos verificar, né? Então, vamos verificar que E1 vezes A vai dar 1, 2, 0, menos 2, tá? Então, só fazer a conta. Quem é o E1? O E1 é 1, 0, menos 3 e 1. Quem é a matriz A? A matriz A é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Quanto que vai dar essa conta aí? Vai ficar multiplicando a primeira linha por 1, 0. Aqui vai acontecer com a primeira linha, né? Vai ficar 1, 0, então vai dar 1. E a segunda lá vai ficar 2 e 0. Ó, tá vendo? Então, essa primeira linha, quando eu multipliquei ela com a primeira coluna deu 1. Depois eu peguei a primeira linha, multipliquei com a segunda coluna, deu 2. Não alterou a primeira linha da matriz A. Agora eu vou pegar a segunda linha, que é a segunda linha que de fato foi feita a conta, né? Então eu vou pegar
é menos 3 vezes 1 mais 1 vezes 3, tá vendo? Deu 0. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 4 menos 2, tá vendo? Ok. Então, esta matriz aqui, ela traz o que foi feito na conta da eliminação gaussiana. Bom, agora a matriz A é esta aqui, né? A matriz A não, a matriz resultante, né? Eu vou fazer só isso aqui só a primeira vez, né? A matriz resultante vai ser quem? Vai ser... cadê? 1, 2, né? 1, 2, 0 e menos 2. O que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu vou zerar o número 2 que está em cima. Só que o pivô da linha 2, que eu vou usar a linha 2 para zerar o elemento da linha 1. O pivô da linha 2 não não é 1, mas tem que virar 1, tá certo? Por quê? Na eliminação gaussiana clássica, não dá para fazer conta com um número que não seja pivô 1. Inclusive, as matrizes elementares, se o pivô não for 1, ela não vai ficar elementar, tá? Não vai ficar uma matriz elementar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o pivô virar 1. Então, a linha 2 vai receber o quê? A linha 2 vai receber a linha 2 dividida por menos 2. E vai ficar como a linha? Agora vai ficar 0 e 1. Tá certo? Como é que vai ficar o resultado da matriz? Ela vai ficar assim, ó. Então, resultando, né? Então, a matriz resultante vai ficar o quê? 1, 2, 0 e 1. Aí você fala, professor, qual foi a matriz elementar usada? Então, a matriz elementar usada foi o quê? Então, que eu vou chamar de E2. Aí você fala, mudou a linha 1? Não, não mudei a linha 1. Então, a linha 1 continua sendo a identidade. Mudou a linha 2? Mudou. Você fez soma de linha? Não. Se não foi feito soma de linha e a única operação foi pegar a linha 2 e dividir por menos 2, então quem que vai ser a transformação, a matriz elementar associada a essa operação? Ela vai ficar assim, ó, 0 menos meio. Por quê? O que essa matriz elementar está fazendo quando você multiplica por uma matriz? Ela não faz nada com a primeira linha, e a segunda linha, ela multiplica por menos meio. Se não tem nenhum elemento na diagonal secundária, quer dizer que você não mistura linhas. Você está pegando as linhas da minha matriz, está só... no primeiro caso, você mantém a primeira, e no segundo caso, você multiplica a segunda linha por menos meio, que é a mesma coisa que dividir por menos 2. Tá? Bom, e finalmente, né, então, o último cálculo que a gente vai ter, né, então, da matriz, qual é a matriz? 1, 2, 0 e 1, o que a gente vai fazer? Eu vou zerar o 2, então, para zerar o 2, o que vai acontecer? Ó? A linha 1 vai receber o quê? Vai receber a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, tá certo? Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar 1, 0. Então, a gente chegou na matriz identidade. Ó, a matriz resultante ficou qual? Ela ficou 1, 0, 0, 1. E quem é a matriz elementar? Que vai ser a minha E3. Quem vai ser a minha E3? Vamos lá, vamos colocar ali. Ela vai fazer o quê? Ó? Modificou a linha 2? Não, não modificou a linha 2. Então, eu vou na linha 2, eu vou colocar quem é ela. Modificou a linha 1? Modificou. Que operação que foi feita? Eu peguei a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Então, vai ser isso aqui, ó. Linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Tá certo?
Então, a matriz A, então, né? Note que agora A vai ser quem? Quem vai ser a minha matriz A? A minha matriz A, ela vai ser o E3 a menos 1. Lembra da decomposição, como é que a gente faz? O E2 menos 1 e o E1 a menos 1. A decomposição é assim. Eu utilizo as matrizes elementares para chegar na identidade e para encontrar a matriz A original, eu pego as matrizes elementares e inverto as matrizes elementares e o produto ele vai começar da última para a primeira, tá certo? Então, no caso, se eu operei sobre A com... Primeiro peguei e multipliquei A por E1, depois por E2, depois por E3. Para achar a matriz A usando essa decomposição, eu vou usar primeiro o E3 inverso, depois o E2 inverso, depois o E1 inverso. Bom, vamos calcular a inversa das matrizes, tá? Então, o E1, ele é quem? Quem é o E1? O E1 é a matriz... Cadê o E1? O E1 é 1, 0, menos 3, 1. 1, 0, menos 3, 1. Tá certo? Quem é a matriz inversa do E1? Essa é fácil da gente encontrar. Tá certo? Por quê? Porque no caso é uma matriz 2 por 2. Para a gente encontrar a matriz inversa, o que, que a gente faz? A gente troca a posição dos elementos na diagonal principal e troca o sinal dos elementos na diagonal secundária. Então, a matriz inversa vai ficar assim, ó, e divide pelo determinante. O determinante aqui é 1, né? Então, a matriz inversa desta matriz 2 por 2 aqui, ela vai ficar o quê? Ó, trocando a posição de 1 com 1, vai dar 1. Troca o sinal dos elementos na diagonal secundária. Então, vai ficar 0 e 3. E divide pelo determinante. Tá certo? O determinante nesse caso é 1. Se você está em dúvida, vai lá e faz a conta. 1, 0, menos 3 e 1. Vezes a matriz 1, 0, 3 e 1. Faz a conta. Ó. Dá 1. Vai dar 0. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3 mais 1 dá 1. Tá? Então, essa aí é a matriz inversa. Para a matriz E2, vamos lá. A matriz E2 é quem? Ela é 1, 0, 0, menos meio. Então, qual é a matriz inversa do E2? A matriz inversa do E2 vai ficar o quê? Vou trocar a posição das... o menos 2 com 1, né? Então vai ficar menos meio 0, 0, 1. Trocar o sinal das matrizes da diagonal secundária, né? Então é 0, não precisa nem trocar. E vou multiplicar, dividir pelo determinante da matriz E2, não é isso? Porque a matriz inversa, né, é assim, né? Dada uma matriz A, B, C, D, A menos 1 vai ficar DA menos C menos B, dividido por 1 sobre det de A. É assim que é a inversa de um caso 2 por 2. Só no 2 por 2 que vale isso, tá? O determinante do E2 vai ficar menos meio. Então, eu divido aqui por menos meio. Dividir por menos meio é a mesma coisa que multiplicar por menos 2, porque 1 dividido por menos meio dá menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes menos meio vai dar 1. 0, 0, menos 2, tá? Então, essa é a matriz inversa minha. E, finalmente, a última aí, qual que é a última? É o E3. O E3 é a matriz 1, menos 2, 0 e 1. Tá certo? Então, a matriz inversa do E3 vai ficar quem? Ela vai ficar 1, 1, 0, troca o sinal, então vai ficar 2, certo? Então, essa aqui é inversa, tá?
inversa, inversa. Então, quem vai ser o meu A? Então, verifique, né? Deixar para vocês fazerem com exemplo. Verifique que A vai ficar quem? Vai ficar a matriz E3, então 1, 2, 0, 1, vezes a matriz E2 inversa, que é 1, 0, 0, menos 2, vezes 1, 0, 3 e 1. Tá certo? Então, vocês verifiquem que isto é verdade, tá? Ou seja, faz a conta e verifique que dá. Mas do jeito que está aqui, o que a gente tem? A gente tem que a ordem no qual a transformação linear foi feita. Olha que legal. Primeiro eu apliquei esse tipo de transformação sobre o meu quadrado. Olha lá, na decomposição uma coisa legal que a gente tem, olha. Primeiro eu apliquei essa transformação no meu quadrado. Que transformação que é essa? Isso aqui, se vocês olharem no resuminho que eu fiz aqui, ó, deixa eu olhar o resuminho aqui para trás. Tá, tem um resumo aqui, vamos ver se eu acho aqui o resumo, se eu não apaguei. Cadê? Tá aqui, ó. Das operações que a gente tinha, ó. A reflexão em torno do eixo Y. Eu só troco o sinal da posição menos x. Reflexão do eixo x. Então troco o sinal. Projeção ortogonal. Então vai ter um elemento que é zero aqui. Rotação de um ângulo. Então a matriz fica cosseno, seno, menos seno, cosseno. Expansão e compressão. Na expansão simétrica, os valores de K aqui são iguais, os dois na diagonal principal. Quando é só numa direção, ó, quando só é em X, quando só é em Y. Quando não é simétrica em X e em Y, fica assim. O cisalhamento, que é o que a gente tem. Ó, a gente tem o cisalhamento na direção de X, quando tem um elemento aqui diferente de zero. E um cisalhamento na direção de Y, quando é um elemento diferente de zero na posição aqui que eu circulei em vermelho, tá? Bom, então é a situação que a gente tem. Então vamos olhar lá quais são as matrizes. Você vai ver que são cisalhamento e uma expansão. Tá? Cadê? Tá aqui. Então, ó, a primeira operação aqui é um cisalhamento. Então isso aqui, ó, é um cisalhamento em X. Então eu pego o quadradinho, a primeira coisa que eu faço, eu cisalho ele em X. O que vai acontecer? Ele vai cisalhar de quanto? Vai cisalhar de 2, né? A quantidade que ele vai cisalhar é 2. Então ele vai fazer assim, ó. Você tinha um quadradinho, que era assim, né? Então as posições dele eram 0, 0, 1, 0. 0, 1 e 1, 1, quando você aplicar a primeira, essa transformação aqui, ele vai fazer assim, ó. Ele vai esticar aqui e vai andar 2, aí. Tá? Essa distância aqui é 2, ó. Fazer em azul. Tá? Então ele cisalhou. Depois, o que aconteceu? Eu cisalhei, depois eu expandi menos 2 na direção de Y. Então quer dizer que você fez o quê? O que acontece quando a gente tem um sinal negativo? Sinal negativo, a gente está fazendo uma reflexão. Uma reflexão em relação a quem? Uma reflexão, se você olhar, em relação a X. Né? Então essa posição a gente troca, faz reflexão em relação a X. Tá? E expandir 2. Então, o que aconteceu com essa aqui? Isso aqui tem duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ó. Foi uma reflexão e uma expansão. Então, o que acontece? Ó? Aqui é 2. Tá? Então, quando eu aplico aquela segunda, ela faz assim, ó. Ela
reflete aqui em relação ao eixo X. Então, como é que fica a reflexão, né? Se ele está apontando para lá, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Então, ele vai apontar para cá, assim. Ah, pronto, ó, até consegui fazer. E o que vai acontecer? O tamanho em Y vai crescer. Então, aquele I até a altura 1, ele vai passar aí até a altura, lá embaixo, menos 2, né? Menos 2, essa altura aqui. Tá? Opa, sim. Tá? Fica assim. Olha lá que legal que ficou. E finalmente, então o que eu tenho é esse aqui, né? Vou fazer ele em rosa. Então esse, ó. Tá bem? Bom, e finalmente a última operação, o que a gente está fazendo? Isso aqui é um cisalhamento na direção de Y. Cisalhamento em Y. E cisalhou de quanto? 3, tá certo? Então, o que vai acontecer com a minha figurinha? Ela vai cisalhar de 3. Tá? Bom, agora o desenho dessa aqui eu não vou conseguir fazer. Então, agora... Então, ela estava assim, né? Eu não consigo imaginar geometricamente o que vai acontecer nesse caso aqui. Não, mas ela estava assim. Agora vai cisalhar em Y de 3. Ó, chega uma hora que limita a nossa imaginação. E ó, já chega aqui, eu já não consigo mais saber o que vai acontecer. Tá? Eu sei que vai cisalhar, mas não consigo fazer o desenho. Tá bom? Mas, agora pelo desenho eu vou conseguir fazer olhando para a segunda forma de resolver, tá? Por isso que eu vou fazer de duas formas de resolver. Então perceba, ficou grande, né? Ficou grande a conta, mas eu estou mostrando para vocês as etapas que a gente tem que seguir, né? Faz a decomposição da matriz nessa primeira forma de resolver. A gente resolve e chega numa decomposição da matriz A usando estas matrizes aqui elementares. E o que a gente tem? A gente consegue dessas matrizes elementares, em geral, cair num daqueles casos que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então, primeiro cisalhamento em X, reflexão e uma expansão ao mesmo tempo. Não tinha esse caso aqui anterior, mas é fácil da gente identificar. Por quê? Porque essa matriz aqui, 1, 0, 0 e menos 2, a gente pode escrever ela assim, né? Ó, 1, 0, 0 e menos 2, eu posso escrever ela assim, como 1, 0, 0, 2 vezes a matriz 0, 0... Desculpa. Deixa eu apagar aqui porque não vai caber. Então, a matriz 1, 0, 0, menos 2, ela pode ser escrita como uma matriz 1, 0, 0, 2 vezes a matriz 1, 0, 0, menos 1. Pronto, agora coube. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Isso aqui é uma reflexão em torno de x, tá certo? Porque está trocando o sinal da posição de y. Isso aqui é uma expansão na direção de y, tá certo? Então, quando a gente tem uma coisa com um sinal negativo na diagonal principal, a gente tem isso já, tá? É como se fosse essas duas. Então, quando eu bati o olho, eu já verifiquei isso, tá? Mas como eu não tenho nenhuma daquelas transformações lá, no qual a gente tenha com sinal negativo aqui, então eu adiciono para vocês para ver o que acontece, tá? Bom, agora a última, que é o cisalhamento da direção Y, ó, pra você ver, eu já não consigo imaginar mais o que vai acontecer. Vai ficar uma coisa mais esquisita do que essa aqui, tá? Então, a segunda forma da gente fazer, então a segunda forma vai dar a forma final do nosso quadradinho. Então, a segunda forma, vamos aplicar a transformação no quadrado. Qual quadrado que eu vou fazer? Esse aqui, né? 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Tá? Tem esse quadradinho aqui. Bom, então vamos lá.
Qual é a transformação que eu tinha inicialmente? A inicial mesmo, né? Que era essa dada pela matriz 1, 2, 3, 4, xy. Então vamos lá. Então vai ficar o quê, né? A transformação é essa, ó, t de xy igual a 1, 2, 3, 4, xy. Se a gente quiser, a gente pode encontrar aqui a transformação. Ela vai ficar assim, ó, x mais 2y, vírgula, 3x mais 4y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que acontece com o nosso desenhinho aí, para a gente conseguir verificar o que vai acontecer com a nossa transformação. Então, vamos lá. Essa t de xy. Então, vou pegar o ponto t de 0, 0, a gente sabe que vai continuar dando 0, 0, e não muda, né? Porque a transformação linear leva o 0 no 0. O t de 0, 1 agora, o que vai acontecer? T de 0, 1, jogando aqui na minha transformação, que é essa aqui, né? Então, x vale 0 e y vale 1. Então, vai ficar 0 mais 2, então vai dar 2. 0 mais 4, então vai dar 2, 4. T de 1, 0 vai ficar o quê? Então vai ficar, no lugar do x eu ponho a quantidade de 1, no lugar do y eu ponho 0. Então vai ficar 1 e no lugar a outra vai ficar 3, né? Vai ficar 3. E finalmente a última, t de 1, 1, vai dar o quê? Então quando o x é 1 e o y é 1, vai ficar 3 e 7. Então, olha lá como é que vai ficar a minha figura, tá? Vamos fazer o desenho dela? Então, a forma final da minha figura vai ficar assim. 0, 0, que é este ponto. O outro é x igual a 2, y igual a 4, sei lá, mais ou menos aqui. O outro ponto é 1, 3, então é x igual a 1, mais ou menos aqui, e y igual a 3, sei lá, aqui. Então aqui é 4, aqui é 3. Ixi, deixa eu selecionar aqui, senão... não vou conseguir desenhar. E o último ponto é o 3. Então, x igual a 3, mais ou menos aqui, e y igual a 7, mais ou menos aqui. Tá? Nossa, ficou... o meu desenho ficou tão ruim que tá parecendo que é uma reta, né? Mas porque a proporção minha tá muito ruim, mas não é uma reta, tá? A proporção tá ruim. Então vai ficar assim a figura. Nossa, ficou muito ruim meu desenho. Ficou bem ruim. Tá parecendo que é uma reta. Ah, não. É isso mesmo, o ponto é o 1, 3, né? Esse aqui. O outro é o 0, 0. O ponto... Então, o ponto 0, 0 eu ligo com o ponto 0, 1 e o ponto 1, 0. Então, esse aqui vai ser assim, né? O 0, 1 e 1, 0. Vai tá lá. Imagina que isso aqui é é uma reta, tá? Então, eu tive que fazer meio curvada aí, senão não ia dar certo. E aí eu fecho aqui, ó. Então, a figura ficou esse negócio aí. É claro que tá muito ruim o meu. Se você usar aí um desenho um pouco melhor, usar uma proporção melhor, vai ficar mais bonitinho o desenho, tá? O meu tá horrível, tá certo? Usando a proporção que eu usei aqui, ficou muito ruim. Mas se vocês fizerem com uma régua bonitinho aí, vai dar uma figura bonita. Então, ó, vou deixar como exercício pra vocês fazerem o desenho. Fazerem o desenho. Porque não vai dar essa coisa feia aqui, ó. Vai ficar... Obviamente vai ter que dar um paralelogramo, né? Porque toda transformação linear, por pior que ela seja aí,
Quando a matriz é invertível, ela leva um paralelogramo num paralelogramo. O meu não está aparecendo, mas é porque o desenho meu está muito ruim. Se eu fizer numa proporção correta, vai ter que dar um paralelogramo, tá certo? O que é um paralelogramo? É uma figura de 4 lados, 2 a 2 paralelos. Aí como é que a gente faz? Para a gente ligar os pontos, ó. No problema original, ou seja, no quadrado original, a gente está ligando o ponto 00 no ponto 01 e no ponto 10. Então, na transformação, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, ligar o ponto 00 na imagem do ponto 01, que é este aqui, e na imagem do ponto 10, que é este aqui. E depois sobra o último vai ligar nas imagens para poder fechar a figura, tá? Então, a gente tem que olhar isso com cuidado para a gente poder fazer a transformação. Então, o desenho, por isso que eu falei, eu não consigo imaginar o que o desenho lá estava dando, porque realmente dá uma coisa bem cabulosa, esquisita aí, né? Olhando aqui para essa última transformação, eu não consigo identificar claramente o que está acontecendo, tá? Bom, então como resumo aí, só um comentário, é o seguinte, olha, seja ter uma transformação linear de R2 em R2, injetora, tá? O que é transformação linear em injetora? A transformação linear em injetora é aquela que leva uma transformação 1 a 1. Uma coisa legal da transformação linear injetora é que a gente pode identificar sendo a transformação linear injetora quando a matriz foi invertível. Então, uma forma da gente verificar se a transformação linear é injetora, né? Então, observação, se T vai de Rn em Rn, então a matriz A é quadrada. Qual matriz A? A matriz é transformação, né? Então, neste caso, T é injetora, C e somente C. Determinante de A é diferente de zero. Ou seja, se a matriz é invertível, então ela vai ser injetora quando a matriz for invertível, ou equivalentemente, que é a mesma coisa, se o determinante da matriz for diferente de zero. Tá? Então, uma forma de a gente verificar que a transformação linear é injetora é verificar se o determinante da matriz da transformação linear é diferente de zero. Tá? Então, daquelas transformações lineares que a gente fez, todas elas, uma não era injetora, que era a projeção ortogonal. A projeção ortogonal tinha determinante zero. Tá? A projeção ortogonal não sobre uma reta de um ângulo, mas a projeção ortogonal sobre os eixos. Tá? Que ela era projeção assim, né? Você tinha um ponto aqui, então projetava ou aqui, que dava essa reta, ou aqui, que dava essa reta. Tá? São as projeções ortogonais sobre os eixos. As projeções ortogonais sobre os eixos, elas são... não são injetoras. De todas aquelas, a única que não é injetora é a projeção ortogonal sobre os eixos. Bom, então vamos lá. Quais são as propriedades que a gente tem? A primeira é, se você faz uma transformação linear sobre uma reta, a transformação linear de uma reta continua sendo uma reta. A transformação linear, a imagem de uma reta pela origem passa pela origem. Isso é óbvio, porque a gente sabe que a transformação linear leva zero no zero. Então, se você tem uma reta passando pela origem, quando você aplica uma transformação linear, ela vai dar uma reta também que passa pela origem. Vai precisar da mesma reta? Não. Vai dar uma reta, mas a reta pode estar rodada, tá certo? Então, por exemplo, se você pega uma transformação linear, então você pode pegar uma reta aqui, por exemplo, ó. Então você tem uma reta em R2, você aplica a transformação linear nela, ela vai continuar a dar uma reta, mas não precisa ser a reta de mesma inclinação. Ela vai, pode deitar, né? É uma reta que deita aí, né? Depende de que a transformação linear está fazendo, né? Então ela não precisa ser necessariamente a mesma reta, pode dar uma reta diferente, tá? Mas ela vai continuar passando pela origem. A letra C, a imagem de retas paralelas são paralelas. E o legal é o seguinte, se eu pegar, por exemplo, duas retas paralelas aqui, ó, essa reta e essa reta, aplicar a transformação linear, o que vai acontecer? A imagem das duas retas continuarão sendo duas retas. Opa, essa aqui não é paralela. Tá?
essas retas aqui não são paralelas. Para ser paralela uma não tem que passar pelo zero, né? Então vamos lá, vamos pegar um paralelo aqui. Vou pôr uma passando pelo zero e a outra não passando, porque aí não fala nada de passar pelo zero. Ó, se eu pego essas duas retas paralelas aqui, o que vai acontecer? A imagem da transformação linear vai dar duas retas que também são paralelas, tá certo? E qual a implicação disso? A implicação disso é que quando você tem uma transformação linear, se aplica sobre um quadrado, ele leva você para um paralelogramo, tá certo? Porque o que é um paralelogramo? São aquele no qual duas retas são... um paralelogramo é aquela figura geométrica formada de quatro lados, no qual dois lados são paralelos 2 a 2, tá certo? Então, por exemplo, um quadrado é um paralelogramo, mas é um paralelogramo especial, ele tem mais propriedades do que um paralelogramo geral. Qual a propriedade que tem um quadrado? Os quatro lados são iguais e os quatro ângulos internos formam 90 graus, tá certo? Você fala, professor, mas só os quatro lados iguais não define um quadrado? Não. O losango também tem quatro lados iguais, só que os ângulos internos do losango não são 90 graus, tá? Você pega um losango, você pode ter 60, 60, aqui 120, 120, tá? Mas o quadrado ele tem duas propriedades, pelo menos, né? Os dois lados iguais, um ângulo interno fazendo um ângulo 90 graus. E o retângulo são só fazendo um ângulo 90 graus. Letra D de dado. O segmento de reta ligando o ponto P e Q tem uma imagem ligando a imagem de P até a imagem de Q. Foi aquilo que eu disse para vocês no caso anterior ali, ó. Se você sabe que o ponto 0, 0 liga no ponto 0, 1, então quando eu aplico a transformação linear no ponto 0, 0 e no ponto 0, 1, eu sei que a imagem das transformações lineares vão ligar. Então, por isso que eu liguei o ponto 0, 0, que é a imagem do ponto 0, 0, né? Porque a gente sabe que a transformação linear leva o 0 no 0. Isso aqui tem que ser ligado à imagem do ponto 0, 1. É isso que está dizendo. E o que isso implica também? Implica que quando você tem uma figura fechada, quando você aplica a transformação linear, continuará sendo fechada. Isso é uma coisa boa também da transformação linear. E, finalmente, a letra E, a imagem de três pontos colineares continuarão sendo colineares. Ou seja, isso é óbvio, né? Você tem três pontos ao longo de uma reta, quando você aplica a transformação linear, a imagem vai continuar numa reta também, tá? Bom, então eu termino aqui a parte de transformação linear e vou entrar na última parte da matéria, que é o conceito de autovalor e autovetor, tá certo? E como é que é o conceito de autovalor e o autovetor, tá? Primeiro, a gente tem um conceito geométrico, de quando surge o autovalor e o autovetor. Então, uma coisa importante, interessante aqui, vai ser o exemplo do que está aqui em cima. Ó, eu disse para vocês que quando a gente tem uma reta, vou dar um exemplo aqui com uma reta. Então, quando a gente tem uma reta e a gente aplica uma transformação linear, uma reta passando pela origem, a gente aplica uma transformação linear, isso aqui vai dar uma reta também passando pela origem, mas não necessariamente a reta precisa ter a mesma inclinação. Então, quando você aplica uma transformação linear, você pode ter uma reta que tem um ângulo diferente da reta original. Por exemplo, sei lá, vira esta aqui. Tá bem? Só que existe a possibilidade da gente ter uma reta que, quando a gente aplica a transformação linear, ela é levada num múltiplo dela. Olha que legal. Então, você pega uma reta e leva sobre ela mesmo. Então, de todas as possíveis retas passando pela origem, quantas retas tem? Infinitas retas, tá? Porque qualquer reta que você passa pela origem aqui, ó, essa aqui também é uma reta passando pela origem. Tá? Se você dá uma inclinadinha, vai ter uma reta diferente passando pela origem. Então, a gente tem infinidade de retas passando pela origem. Mas pode existir uma, pode, não necessariamente vai existir uma, mas pode existir uma reta
para o qual, quando a gente aplicar a transformação linear, esta reta vai ser levada nela mesmo. Então, a transformação linear ela vai ficar o que a gente fala de invariante em relação àquela reta, tá certo? Então, a gente chama aquela reta de uma autorreta. Por quê? Porque a transformação linear vai levar ela nela mesmo, né? Porque reta múltiplo de uma reta continua sendo uma reta. Então, a transformação linear vai levar a reta naquela reta. Então, o que a gente vai fazer no caso dos autovalores e autovetores? A gente vai pegar da transformação linear, a gente quer saber aqueles vetores, tá certo? Isso aqui é um vetor, ó, é um vetor de R2. Essa reta é um vetor de R2, a gente sabe, né? Então a gente vai pegar aqueles vetores de R2 que têm a propriedade que são levados com a transformação neles mesmos. Então quer dizer que a transformação linear será invariante nesses vetores. Por quê? Porque ele não vai modificar o vetor, ele vai levar o vetor nele mesmo, tá? Então, como é que a gente procura esses autovetores, tá certo? A gente procura esses autovetores resolvendo esta equação aqui, tá certo? O que essa equação está dizendo, tá? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Quando a gente tem uma transformação linear, né, só com comentário, a transformação linear aplicando sobre um vetor x, ele é ax, né, por definição, tá certo? Então, o que a gente vai procurar nos autovetores? Então, vamos procurar o quê? Os vetores R, tal que a transformação linear aplicada em R vai dar um múltiplo de R, ou seja, A aplicado em R, isso aqui é a transformação linear sobre R. Se a transformação linear é dada por essa expressão aqui, o T de R vai ficar A vezes R, tá bom? Vai ficar assim. Então, eu quero encontrar o A vezes R igual a lambda R, tá certo? Ou seja, eu quero encontrar os vetores R, tal que quando eu aplicar na transformação linear A, ele vai dar um múltiplo do próprio vetor R. Esse lambda aqui é um número real, ó. Lambda pertence aos reais, tá certo? Então, a gente vai chamar de R o vetor que satisfaz esta identidade aqui, a gente chama ele de autovetor. Por que autovetor? Porque é o vetor que, quando eu aplico a transformação linear, ele é levado no múltiplo dele, tá certo? Então, se eu tivesse esse vetor define uma reta, né? Porque a gente sabe que um vetor, né? Se eu pego esse vetor R aqui, ó, eu consigo encontrar uma reta passando por ele, ó. Um vetor define de modo único uma reta, como a gente aprendeu lá quando a gente fez as equações da reta usando vetores, tá certo? Então, a minha transformação linear ela vai fazer o quê? Quando eu aplico aqui, ela vai levar essa reta nessa reta aqui, ó. Olha lá que legal. Tá bom? E o lambda, ele é chamado de autovalor, tá certo? Autovalor, que é um número real aí, importante. Este autovalor, ele é útil para a gente, vocês vão ver mais à frente, a gente vai conseguir encontrar uma decomposição da matriz usando os autovetores e autovalores, tá? Bom, então como é que a gente define, né? Então, ó, dizemos que R diferente de zero, né, pertencente ao Rn, é um autovetor associado ao autovalor lambda de um operador A que vai de Rn em Rn, se somente se ele satisfaz a identidade, ó, A
vezes R é igual a lambda vezes R, tá certo? Onde A é a matriz N por N, tá? Ou seja, o operador A leva R num múltiplo de R. Isso que eu quis dizer para vocês. Então, eu vou encontrar os vetores que têm essa propriedade. Olha, uma coisa bastante curiosa, importante é o seguinte. Você pode falar, professor, em geral, quantos vetores pode ter essa propriedade? No máximo, o número, o máximo número de vetores que tem essa propriedade distinto é igual a, no máximo, igual à dimensão do Rn. Tá? Então, por exemplo, se a gente está em R2, a gente está aqui ó, no plano R2, a máxima quantidade de vetores que terá a propriedade de ser levado nele mesmo pela transformação linear é no máximo 2. Se eu estou em R3, é no máximo 3. Se eu estou em R4, é no máximo 4. Então você perceba, ó, eu tenho uma infinidade de vetores passando aqui pela minha origem. Mas no máximo 2 só que vão ser levados nele mesmo. Tá certo? Os outros todos não. Em R3 a gente tem, passando pela origem, a gente tem uma infinidade também. Na verdade, o infinito o infinito é igual se a gente pensar na cardinalidade, tá? Como cardinalidade é igual. Mas qual a cardinalidade de R2, R3, Rn? É igual. O infinito, a quantidade vai ser igual para eles. Tá? Vai ser o mesmo tipo de infinito. Só que aqui no máximo que a gente vai ter na transformação linear levando são 3. Para a dimensão 4 são 4 e assim sucessivamente. Tá? Vocês vão ver por que isso acontece mais à frente. Isso é um comentário só típico. Bom, e aí como é que a gente resolve então essa equação, né? Para a gente encontrar os nossos autovetores. Bom, então a gente vai encontrar uma formulazinha aí para conseguir encontrar primeiro os autovalores. Então, primeiro a gente encontra a lambda, que é mais fácil de achar a lambda, e depois a gente acha a R, tá bom? Então, ó, qual a equação que a gente tem que resolver para encontrar os autovalores e autovetores? É essa aqui, ó. AR é igual a lambda R. O que que eu faço? Eu passo o lambda R para o lado esquerdo, tá certo? Então fica AR menos lambda R. Perceba que tem R nos dois, não é isso? Tem R nos dois. O que que eu posso fazer? Eu posso tirar em evidência o R. Então vai ficar o quê? A menos lambda vezes IR. Aí você fala, professor, por que que apareceu esse I aí e não ficou só o lambda? O A é o quê? O A é uma matriz. O lambda é o quê? O lambda é um número. Você não pode somar um número com uma matriz. O que você tem que fazer? Você só pode somar duas matrizes. Só que a gente lembra que se não tem nada aqui, é como se tivesse a matriz identidade, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega o lambda, multiplica por i, tá? Então, a equação que a gente tem que resolver é esta aqui. Então, no final das contas, eu tenho esta equação aqui. Esta equação aqui, por que eu cheguei nessa equação aqui? Porque esta equação aqui é uma equação homogênea. Tá vendo aqui, ó, que é uma equação homogênea? E a gente sabe que a solução da equação homogênea, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que a solução seja apenas a trivial. A solução trivial para a nossa equação seria só o R igual a zero. Mas eu não quero R igual a zero. Eu não quero R igual a zero. Olha para você ver, o autovetor ele tem que ser tal que R tem que ser diferente de zero. Eu quero R o quê? Diferente de zero. Tá certo? Então a solução trivial desta equação não me serve. Porque o R igual a zero não é autovetor.
tá? Então, o que que sobra para mim? Eu quero uma solução diferente de zero. Aí você fala, professor, para um sistema de equações homogêneo ter solução diferente de zero, é necessário que a matriz, essa matriz aqui, ó, porque isso aqui vai dar uma matriz, ó, A menos lambda I, eu tenho uma matriz menos uma outra matriz, vai dar uma matriz. Então é necessário que esta matriz aqui seja não invertível. Porque se a matriz for invertível, a única solução é a trivial. Como o senhor não quer a solução trivial, porque a trivial não serve para encontrar os vetores, o que, que você vai fazer? Você vai procurar aquela solução que não é trivial. Então, nesse caso, essa matriz não pode ser invertível. Aí você lembra, professor, se a matriz não é invertível, quer dizer o quê? Quer dizer que o determinante desta matriz A menos lambda I é igual a zero. E é isso que a gente tira, tá? Aqui era aquele rascunho que eu coloquei, tá? Deixa eu apagar aqui. Então é isso que a gente tira, ó. Eu quero que A menos lambda I, tá certo? Ela seja o quê? Seja singular. Ou seja, eu quero que o determinante da matriz A menos lambda I seja igual a zero. Tá certo? E isto aqui dá origem ao que a gente chama de polinômio característico. Então a gente encontra primeiro o autovalor. E o autovalor será a solução desta equação. Esta equação aqui, quando a gente resolve, a gente cai no que a gente chama de polinômio característico. Bom, então vamos lá. Vamos usar o polinômio característico para a gente conseguir encontrar os autovalores associados à matriz da transformação linear. Então, ó, como primeiro exemplo, a gente vai calcular os autovalores dessas duas coisas aqui, né? Dessa primeira matriz e da segunda matriz. Então vamos lá, ó, letra A. Então vai ficar o quê? Determinante de A menos lambda I igual a zero. Tá? Então, determinante de o A. Quem é o A? 3, 0, 8 menos 1, menos lambda vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Tá bem? Isso igual a zero. Tá? Bom, aí o que a gente faz? Vamos lá, vamos construir o que está aqui dentro, tá? Então, primeira coisa, antes da gente fazer o cálculo, a gente soma aqui dentro, faz essa conta para a gente encontrar a matriz resultante. Depois a gente resolve e encontra o polinômio característico. Então vai ficar o quê? Determinante do quê? 3 menos lambda, 0 menos 0, 8 menos 0. Ah, para ficar mais fácil, vamos jogar o lambda para dentro ali, né? Vamos deixar ele assim, né? Então vai ficar mais... Se eu multiplicar por lambda, vai dar menos lambda, menos lambda. Então vai ficar o quê? 3 menos lambda, 0, 8, menos 1, menos lambda. Tá vendo? Então a matriz que eu tenho é essa aqui. Quando eu faço a soma aí, né? Faço essa quantidade aqui, eu faço a conta, eu chego nessa matriz. Vamos calcular o determinante desta matriz? Como é que é o determinante da matriz? Numa matriz 2 por 2 é fácil da gente calcular o determinante. Por quê? Porque vai ser o produto das diagonais. Então vai ficar 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda e 8 vezes 0, menos 0. Isso vai ter que ser igual a quanto? A 0. Então, fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar menos 3 mais lambda menos 3 lambda mais lambda ao quadrado igual a 0. Então vai ficar o quê? Vai dar lambda ao quadrado menos 2 lambda menos 3 igual a 0. Opa!
igual a zero. Você está vendo o que eu obtive aí da minha equação? Quando a gente utilizou o cálculo desse determinante aqui, então a gente encontrou um polinômio. Tá vendo? Esse polinômio aqui é chamado de polinômio característico. Ó, polinômio característico. O grau do polinômio ele vai ser exatamente igual à dimensão da matriz, tá certo? Então, nesse caso aqui, o grau do polinômio deu quadrado. Por quê? Porque a matriz minha é 2 por 2. Tá? Então, o grau do polinômio característico vai depender, né, da dimensão da matriz. Então, no caso de uma matriz 2 por 2, o grau do polinômio vai ser 2. No caso de uma matriz 3 por 3, que vai ser este exemplo que a gente vai ter aqui, o grau do polinômio vai ser 3. No caso 4 por 4, o grau do polinômio vai ser 4 e assim sucessivamente. Em geral, os exemplos que a gente trabalha é uma matriz 2 por 2, porque no caso 2 por 2 a gente sempre consegue encontrar a solução para a equação do polinômio característico, que é só usar Bhaskara, né? No caso 3 por 3 isso não é verdade mais. No caso 3 por 3 pode dar bastante trabalho da gente encontrar quem são os polinômios, as raízes do polinômio característico, tá? Porque o que a gente vai fazer aqui? Para encontrar os autovalores aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver essa equação de segundo grau. Para a equação de segundo grau eu consigo, mas no exemplo posterior, na letra B, vai cair numa equação do terceiro grau. E a equação do terceiro grau, em geral, é muito mais difícil de ser resolvida. Então vai ficar o quê? Vai ficar lambda igual ao quê? Vai 2 mais ou menos raiz de delta sobre 2. O delta, nesse caso aqui, é o quê? É menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes menos 3, vezes 1. Então, vai dar o quê? O delta é menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, que vai dar 16. Então, a raiz de delta aqui vai dar 4, correto? Porque raiz de 16 é 4. Então, lambda vai ficar igual a 2 menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Esse é o lambda 1, né? Que é o primeiro dos autovalores. E o outro vai ficar 2 mais 4 sobre 2, ou seja, 6 sobre 2, que dá 3. Então, a gente tem dois autovalores aqui. Os autovalores lambda igual a menos 1 e lambda igual a 3. Você fala, professor, cadê o autovetor? Neste exemplo aqui, eu vou calcular só o autovalor ainda. Ou seja, eu vou resolver só o polinômio característico. Então, o que eu fiz nesse exemplo? Eu vim aqui e fui resolver ou encontrar a solução do polinômio característico. Como é que eu montei o polinômio característico? Eu peguei a matriz A menos lambda vezes a identidade, né? Calculei o determinante e igualei a zero. A letra B, vamos fazer a letra B aí. A letra B vai ser o quê? A matriz A vai ficar igual a 0, 1, 0. É 0, 0, 1. 4 menos 17 e 8. Bom, então vai ficar o quê? Ó, determinante de A menos lambda I. Quem vai ser esta conta aqui, né? Então a gente vai lá, vamos colocar, né? Então isso aqui vai ter que ser igual a zero, né? Para a gente poder encontrar o polinômio característico. Então vamos lá. Determinante de A. Quem é a matriz A? É 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4 menos 17, 8, menos lambda vezes I. Eu já vou colocar, vai jogar o lambda dentro da matriz identidade. No caso, a matriz identidade tem que ser 3 por 3 também. Então vai ficar assim, ó, menos lambda, 0, 0, 0, menos lambda, 0, 0, 0, menos lambda.
Aqui já estou fazendo a conta do menos lambda aí, ó. Menos lambda aí vai dar esta matriz aqui, ó. Esta matriz que está aqui. Bom, agora a gente soma, né? Vamos fazer a soma das matrizes, né? Então vai dar determinante. Então vai ficar 0 mais menos lambda, dá menos lambda. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 0 mais menos lambda dá menos lambda. 1 mais 0 dá 1. 4 mais 0 dá 4. Menos 17 mais 0 vai dar menos 17. E 8 mais menos lambda vai ficar 8 menos lambda. Isso aqui igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui. Tá bem? A gente pode calcular o determinante da matriz ali no rascunho para a gente poder trazer ele aqui e não ficar tão poluído, tá? Então, vamos lá. Então, determinante do que? Menos lambda 1 e 0. 0 menos lambda 1. 4 menos 17, 8 menos lambda. Quanto que vai dar essa conta aí? Vai ficar o quê? Esse aqui é o rascunho, né? Deixa eu escrever rascunho. Então vamos lá. Eu pego a primeira linha, segunda, terceira, repito. É assim que a gente faz? Vamos lá então. Então vai ficar o quê? Esse vezes esse vezes esse. Então vai dar menos lambda vezes menos lambda dá lambda ao quadrado. Então vai ficar lambda ao quadrado, 8 menos lambda. 1 vezes 1 vezes 4. Então mais 4. 0 vezes 0 vezes menos 17 dá 0, não coloco. 4 vezes menos lambda vezes 0 dá 0, não coloco. Menos 17 vezes 1 menos lambda vai dar mais 17 lambda. A gente troca o sinal. Menos 17 lambda. E 8 menos lambda vezes 0 vezes 1 dá 0. Então aqui vai dar o quê? Vai dar menos lambda ao cubo mais 8 lambda ao quadrado menos 17 lambda mais 4. Tá certo? Então, aqui vai ficar menos lambda ao cubo mais 8 lambda ao quadrado menos 17 lambda mais 4 igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que resolver essa equação aqui, ou seja, eu tenho que achar as raízes deste polinômio do terceiro grau. Só que polinômio do terceiro grau não tem uma forma específica. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que chutar uma raiz e tentar encontrar uma raiz desse polinômio aqui para a gente poder fazer a divisão do polinômio para a gente derrubar o grau de 3 para 2. Tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que chutar uma raiz. Então, note que não existem fórmulas para resolver estrela. Vou chamar isso aqui de estrela. Então, neste caso, né, é necessário chutarmos, até acertar, hein, uma raiz de estrela para podermos dividir o grau 3, né, por um polinômio de grau 1. Aí vai cair como um produto de um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1, né? Se você pega um polinômio de grau 3 e divide ele por um polinômio de grau 1,
E usando um número que é raiz desse polinômio, aí a gente consegue decompor o polinômio como um produto de um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1. Então a gente vai chutando. Qual valores que a gente chuta? Em geral a gente chuta valores pequenos, aí 1. Então você vê se 1 satisfaz, aqui vai ficar 1, será que 1 satisfaz? Vai ficar menos 1 mais 8 dá menos 7, menos 17, então vai dar menos 10 mais 4 menos 6. Não, 1 não é raiz. Aí você tenta o 2, o 3. Neste caso aqui, se eu não me engano, vai ser lambda igual a 4. Tá? Então vamos tentar já direto, porque eu não vou ficar tentando aí vários valores, não. Já vamos tentar já o que funciona. Então, eu acho que lambda igual a 4 satisfaz essa equação aqui, tá? Então vamos lá no rascunho para a gente ver que se realmente satisfaz. Então, ó, vamos colocar lambda igual a 4. Então vai ficar o quê? Vai dar menos 4 elevado ao cubo. 8 vezes 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 8. 8 vezes 6 dá 48. Dá 128. Então vai dar 128. 17 vezes 4 vai dar 4 vezes 7 dá 8. Então dá menos 68 mais 4. Ó, vai dar zero. Por quê? Menos 64 menos 68. Menos 64 com 4 vai dar menos 60. Menos 60 com menos 68 dá menos 128. Com mais 128, zero. Tá? Então, lambda igual a 4 é raiz desse polinômio aqui, ó, desse polinômio lindo aqui. Ó. Ela é raiz. Então, se ela é raiz, o que, que acontece? Então, ó, lambda igual a 4 é raiz de menos lambda ao cubo mais 8 lambda ao quadrado menos 17 lambda mais 4. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Então, a gente vai poder fazer a divisão. Então, note que podemos dividir. Dividir de que jeito? Menos lambda ao cubo mais 8 lambda ao quadrado menos 17 lambda mais 4, dividido pelo quê? Lambda menos 4. Porque é sempre assim, a divisão que a gente faz vai ser a incógnita menos a raiz. Se a raiz desse menos 4, seria lambda menos menos 4. Então, é lambda menos a raiz. Tá? Então, no caso, é lambda menos 4. Você vai ver que vai dar uma divisão exata. Bom, então, para fazer divisão aqui, vai ficar o quê? Lembra como é que faz essa conta aqui? Ó? Eu multiplico por lambda ao quadrado. Para quê? Para poder dar o grau que está aqui. Só que como o sinal vai trocado, então, na verdade, eu tenho que multiplicar por menos lambda ao quadrado. Porque menos lambda ao quadrado vezes lambda dá menos lambda ao cubo. Vem com o sinal aqui de mais lambda ao cubo. Menos lambda ao quadrado vezes menos 4 vai dar mais 4. Vem com o sinal de menos 4 lambda ao quadrado. Cancela aqui. 8 lambda ao quadrado menos 4 lambda ao quadrado vai dar 4 lambda ao quadrado menos 17 lambda mais 4. O que a gente faz aqui? A gente vem aqui e multiplica para conseguir eliminar esse 4 aqui. Então, vai ficar mais 4 lambda. Então, 4 lambda vezes lambda vai dar 4 lambda ao quadrado. Vem com o sinal de menos, menos 4 lambda ao quadrado. 4 lambda vezes menos 4 vai dar menos 16 lambda. Vem com o sinal trocado, mais 16 lambda. Então, vai ficar, cancela esse e vai sobrar menos lambda mais 4. Para zerar o menos lambda aqui, a gente multiplica por quanto? Por menos 1. Porque menos 1 vezes lambda vai dar menos lambda, vem com o sinal trocado, que é mais lambda. Menos 1 vezes menos 4 dá 4, vem com o sinal trocado, que é menos 4. Cancela, cancela, dá zero. Então, quer dizer o quê? Que menos lambda ao cubo mais 8 lambda ao quadrado menos 17 lambda mais 4, ele pode ser decomposto como
lambda menos 4 menos lambda ao quadrado mais 4 lambda menos 1. Tá certo? Bom, então, neste caso, então, note que vamos resolver. O que a gente está resolvendo? A gente está resolvendo o polinômio característico menos lambda ao cubo mais 8 lambda ao quadrado menos 17 lambda mais 4 igual a zero. Não é isso que a gente está resolvendo? Esse é o polinômio característico que a gente obteve. O que a gente vai fazer? Eu vou trocar aquele polinômio característico por este aqui. Então vai ficar, lambda menos 4 menos lambda ao quadrado mais 4 lambda menos 1 igual a zero. Pronto. Então, para a gente encontrar os autovalores da minha matriz, eu faço o quê? Eu tenho que resolver essa equação aqui. Quando a gente faz a decomposição, vai ficar fácil. Por quê? Porque para esse produto aqui ser igual a zero, o que é necessário? É necessário ou que lambda menos 4 seja igual a zero. Então, para resolver triângulo, né? O que a gente tem? Ou lambda menos 4 igual a zero, o que dá lambda igual a 4, ou menos lambda ao quadrado mais 4 lambda menos 1 igual a zero. O que vai dar aqui como solução para a gente? A gente vai achar como solução Bhaskara, né? Então, a solução disso aqui vai ficar o quê? Lambda igual ao quê? Menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a é menos 1. Tá? Então, tome cuidado com o sinal aí na hora de encontrar, porque quando aqui for negativo, né, multiplicando o quadrado, o a é menos 1. O delta aqui vai ser quanto? O delta vai ficar b ao quadrado, que é 4, menos 4, vezes menos 1 vezes menos 1. Então, o delta vai ficar o quê? 4 ao quadrado dá 16, menos 1 com menos 1 vai dar 1 vezes menos 4, vezes 4 dá 4. Então, vai ficar menos 4, ou seja, o delta é igual a 12. A raiz de delta vai ficar a raiz de 12. 12 não tem raiz exata, mas dá para a gente escrever 12 como 3 vezes 4, e aí então vai dar 2 raiz de 3, tá certo? Porque aqui fica 3 vezes 4, a gente tira 4 fora da raiz. Para tirar o 4 fora da raiz, a gente faz a raiz dele. A raiz de 4 é 2, tá? Então a gente vai ter o quê? O lambda 1 igual a menos 4 menos 2 raiz de 3 dividido por menos 2. E o lambda 2 vai ficar menos 4 mais 2 raiz de 3 dividido por menos 2. Fazendo a divisão aqui, né? Todo mundo tem um sinal de menos, então vai ficar todo mais. Então, 4, aqui para a gente dividir, aqui a gente tira o 2 em evidência, né? A gente tira o 2 em evidência. O sinal a gente já sabe que vai ficar positivo, né? Porque é tudo positivo. Então vai ficar 2 menos raiz de 3 embaixo 2, a gente cancela 2 com 2, ou seja, vai dar 2 menos raiz de 3. Tá certo? Muitas vezes o aluno, na hora de fazer essa conta aqui, ele vem e corta esse 2 com esse 2 aqui. Não faça uma bobagem dessa, tá? Para a gente cortar termos de uma soma, a gente tem que cortar cada um deles. E para cortar cada um deles é fazendo o quê? Tirando em evidência. Então, por isso que eu tirei o 2 em evidência em cima, para a gente poder fazer o corte. Agora eu posso, porque aqui tem um produto e eu só posso cortar quando eu tenho um produto. Tá? Embaixo, aqui embaixo é menos, em cima tem menos e mais, é só trocar o sinal, né? Então, tirando 2 em evidência, tiro 2 em evidência, então aqui vai ficar 2 menos raiz de 3 dividido por 2, ou seja, vai dar 2, aqui não é menos, aqui é mais, desculpe, ó, aqui é mais. Aqui é mais porque, como aqui é menos, menos e menos, então quando a gente troca o sinal de menos, fica tudo mais, tá? Como se eu multiplicasse por menos 1 em cima e embaixo. Mas aqui não, aqui era menos, mais e menos, então quando eu dividir o sinal de menos com o sinal de menos embaixo, o menos com menos vai ficar mais, mas o mais com menos vai ficar menos. Então vai ficar 2 menos raiz de 3. Então os autovalores são o que então? São lambda igual a 2 menos raiz de 3.
2 mais raiz de 3. E o lambda 3 igual a, quanto foi? 4. A gente tem esses 4 autovalores. Você fala, professor, não está na ordem. Bom, por enquanto aqui não importa muito a ordem, porque se a gente for encontrar os autovalores aí, os números que a gente tem, a gente coloca na ordem inicialmente que a gente quiser. Quando a gente for colocar os autovetores, a gente obviamente tem que indicar quem são o autovalor e qual o autovetor correspondente. Por que eu coloquei nessa ordem, né, antes que a pessoa pergunte? É porque eu estou colocando na ordem crescente de tamanho, porque ó, 2 menos raiz de 3 vai dar mais ou menos um 0,2 alguma coisa, porque raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, então 0,28, sei lá. 2 mais raiz de 3 vai dar, sei lá, 3,713. E 4 é o último. Então, na verdade, essa aqui é a ordem crescente que eu coloquei, mas foi só porque eu escolhi. Se quisesse colocar lambda 1 igual a 4, lambda 2 igual a 2 menos raiz de 3, lambda 3 igual a 2 mais raiz de 3, também poderia, tá? A ordem aí não importa muito. Mas e os autovetores, né? Como é que a gente faz para encontrar os autovetores? Para a gente encontrar os autovetores, a gente tem que resolver esse sistema aqui, ó. Porque os autovetores são solução desse sistema. Na verdade, para encontrar os autovalores e autovetores, a gente está procurando lambda e r que satisfazem esse sistema. Mas o que a gente faz? Primeiro a gente separa quem é o lambda, e depois a gente encontra, né, fazendo o cálculo usando determinante, e depois que a gente sabe quem é o lambda, a gente vem e joga o valor de lambda nessa equação e encontra quem é o autovetor. Tá certo? Então, para encontrar o autovetor, a gente passa por 2 passos. O primeiro passo é encontra primeiro o autovalor. Depois a gente faz o quê? Depois que a gente sabe quem é o autovalor, a gente substitui na equação e encontra o nosso autovetor. Tá certo? Então vamos lá, vamos usar essa técnica para encontrar os autovalores e autovetores da matriz. Então vou fazer um exemplo aqui. Na aula que vem eu continuo fazendo mais exemplos e a gente vai fazer o que a gente chama de diagonalização de matrizes, tá? Vou fazer o exemplo 1, 2, 3 e 1. Então, vamos lá, né? Então, letra A. Então, para encontrar os autovalores e autovetores, primeiro encontramos os autovalores. Tá? Deixa eu pegar uma matriz lá que eu sei que as raízes vão dar número bonitinho, que foi essa primeira que eu fiz aqui, que é 3, 0, 8 e menos 1, tá? Vou fazer essa como primeiro exemplo. Então, vou fazer ali vou fazer um A' primeiro, né? O A' vai ser... Até esqueci já, olhei lá e esqueci. 3, 0, 8 e menos 1. 3, 0, 8 e menos 1. Tá certo? Essa é a matriz. A gente já calculou os autovalores, tá? Então, já sabemos que os autovalores são quais? Quais são os autovalores? Eu me esqueci também. Foram lambda igual a menos 1 e lambda igual a 3. Ó. Os autovalores são lambda 1 igual a menos 1 e lambda 2 igual a 3. São 2 autovalores, tá? Então, isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Foi calculado no exemplo anterior. Tá bem? Então, como é que a gente acha o autovetor? O autovetor, ele é associado a cada um dos autovalores, ó. Então, para cada autovalor, eu vou calcular o autovetor. E o autovetor vai ser o quê? Vai ser solução desta
equação triângulo aqui, tá certo? A solução desta equação triângulo a gente chama de autoespaço. Por quê? O espaço-solução do sistema de equação homogêneo, a gente sabe que vai dar um espaço vetorial. Tá? Como a matriz nossa tem determinante zero, o espaço vetorial vai ter pelo menos dimensão 1. Tá? Pode ter 2 ou 3, dependendo do problema. O autoespaço pode ter dimensão maior do que 1. Mas nesse caso específico, a gente sabe que o nosso autoespaço vai ter dimensão pelo menos 1. Tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Então, para cada autovalor, resolvemos a equação A menos lambda I vezes R igual a zero. Tá certo? A gente vai resolver esta equação aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, para lambda igual a... Qual o primeiro lambda? Menos 1. Então, o que a gente vai ganhar para resolver a nossa equação? A nossa equação vai ficar assim, ó. Vai ficar A, que é 3, 0, 8 menos 1, menos 1 vezes a identidade, porque é essa aqui, né? Ó, é A menos lambda I vezes R igual a 0. Tá certo? O R nosso tem que ser um R1, R2. Por quê? Porque aqui é um vetor e a gente tem que olhar qual dimensão a gente está. E a solução vai dar duas coordenadas também. Então, fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Vai ficar 3 mais 1 vai dar 4. 0. 8 mais 0 dá 8. Menos 1 vezes... Opa, pera aí, mas não pode ser essa aqui. Não, tá certo. Ah, não, tá certo, desculpe. Menos 1 mais 1 dá 0. Pronto, fica assim. A matriz fica assim. R1, R2. Bom, recapitulando aí, o que eu fiz? Eu peguei lambda igual a menos 1, tá certo? E estou resolvendo a equação. Então, a primeira é 3, 0, 8 e menos 1. Menos o alto valor que é menos 1, então vai ficar o quê? 3 menos mais 1 dá 4, 0 mais 0 dá 0, 8 menos 0 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0. Então, fica assim a nossa equação. Resolvendo esta equação aqui, o que vai acontecer para a gente resolver essa equação aqui? Você está vendo que eu vou ter duas equações, mas as duas equações vão ser iguais, porque como é que a gente faz para resolver um sistema linear homogêneo? Lembra como é que a gente faz para resolver o sistema linear homogêneo? A gente aplica eliminação gaussiana. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é verificar, na hora que a gente está aplicando a eliminação gaussiana, se a gente consegue zerar o elemento que está aqui embaixo. Então, por exemplo, o pivô aqui não é 1, mas olha o que está acontecendo aqui. Ó. Se você pegar a linha 2, a linha 2 igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 e colocar no lugar da linha 2, vai ficar o quê? Vai ficar 4 menos 4 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Então, some. Por que isso acontece? Porque a linha 2 é um múltiplo da linha 1. Então, na hora que a gente vai resolver esse sistema de equações aqui, a gente pode desconsiderar a segunda linha, tá? Então, note que as linhas são
múltiplas uma da outra. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter só essa equação para resolver. 4R1 igual a zero. Tá? Quando você faz esse produto aqui, né? Você vai descobrir que 4R1 é igual a zero em cima e 8R1 é igual a zero na equação de baixo. Tanto faz quanto em cima quanto embaixo, vai ter uma única solução. É o quê? R1 igual a zero. Então, isso aqui vai dar como solução para mim R1 igual a zero. Aí você fala, professor, e o R2? Lembra quando você está resolvendo um sistema de equações que ele tem mais incógnitas do que equação, tem um grau de liberdade. Então, nesse caso, tem que ter um grau de liberdade. Como quando você foi resolver a equação, não falou nada do R2, quer dizer o quê? Que o R2 pode ser qualquer valor, e o R2, então, é livre. Então, o autovetor associado vai ter qual forma? Ele vai ter a forma 0, porque o R1 é 0, mas R2 é qualquer. Então, 0, R2. Que a gente pode escrever assim, ó, posso tirar o R2 em evidência? 0, 1. Então, meu autovetor vai ser quem? Vai ser esta quantidade aqui, 0, 1. Impossível, tá? Qualquer múltiplo disso aqui também é um autovetor. Por exemplo, 0,2 também é. 0 menos 2 também é, tá certo? Então, o autovetor associado ao autovalor lambda igual a menos 1 é 0R2, onde R2 pertence ao real. Tá? Qualquer valor disso aqui é um autovetor para minha equação. E finalmente a última aí, né? Última não. Agora, para lambda igual a 3, tá? Que é o outro. Então, no caso do lambda igual a 3, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a mesma equação, que é 3, 0, 8 menos 1, menos 3 vezes 1, 0, 0, 1. Vamos fazer essa conta aqui, né? R1, R2 igual a 0, 0. Então, vai ficar o quê aqui na minha equação? Ela vai ficar 3 menos 3, que dá 0. Tá? 0 menos 0, que dá 0. Não. É isso mesmo. 8. Então, vai dar 8. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Tá certo? R1, R2 igual a 0, 0. O legal aqui é que nesse caso já não preciso aplicar eliminação gaussiana nenhuma. Por quê? Porque já está na forma de eliminação gaussiana para mim. Ó, só tem uma equação. E qual equação que eu tenho? Eu tenho que resolver qual? Então, a equação equivalente vai ficar 8R1 menos 4R2 igual a 0. Tá certo? Ou seja, dá para a gente simplificar, dividir tudo por 4. Então, aqui vai ficar 2R1 menos R2 igual a 0. Ou seja, o R2 é igual a 2R1. Tá certo? Então, como é que é o meu autovetor? Ele vai ser tal que o vetor seja a coordenada, a segunda coordenada, igual a 2 vezes a primeira coordenada. Então, o autovetor vai ser da forma R1, 2R1. Ou seja, 1, 2. Tá? Então, o autovetor associado ao autovalor lambda igual a 3 é R1,
2R1. Então, para qualquer valor de R1 diferente de zero, você acha o seu autovetor.